Olá a todos! Prosseguindo então nas nossas discussões sobre a teoria dos referenciais. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre mais dois referenciais, que são a alteridade e a solidariedade. Quando a gente fala em alteridade, o que é alteridade? Ela é definida como a natureza ou condição do que é outro, do que é distinto. Portanto, ela se opõe à identidade, ao que é próprio e particular, que enxerga o outro como um ser diferente. Então, tudo altere, se refere ao outro. Então, tudo que se refere ao outro, diferente de mim, certo? Dentro da nossa discussão, isso significa respeitar o ponto de vista do outro. Só que quando a gente fala do outro, a gente não está se referindo a alguém totalmente diferente, tá? Porque se a gente entrar dentro de uma discussão filosófica, a gente acaba entrando naquela máxima de que o eu só existe através do outro, tá? Então, antes de ser próprio, intra, era inter, toda essa nossa relação com o mundo objetivo. Então, existe elementos, de interdependência quando a gente fala sobre a questão do eu e o outro. E um desafio é a gente entender como o outro vê o mundo. A gente se lançar a compreender a visão distinta da nossa. Aí aqui eu trago a Mafalda, que olha o óculos da mãe, coloca o óculos, aí vê o vaso todo distorcido, uma imagem distorcida, vai lá conversar com a mãe dela que está tomando banho. Toma, se essa é a tua visão do mundo, acho que a partir de hoje vou saber te perdoar muita coisa. É como um pouco dessa simbologia, de olhar o mundo com a visão do outro, pegar o óculos do outro para a gente tentar enxergar como ele enxerga. No entanto, é importante a gente fazer algumas distinções, tá? Que a alteridade é diferente de tolerância, tá? Ela se aproxima muito mais ao conceito de empatia, tá? Mas para começar, a gente primeiro tem que perceber o outro nesse contexto, considerá-lo, tá? Enquanto uma voz ativa para a gente estabelecer um diálogo, não só eu tolerar, tá? E a empatia, ela trata-se desse exercício de tentar se colocar no lugar do outro. Isso a gente ouve muito falar recorrentemente. E a condição de sofrimento, vamos dizer, que perpassa todas essas nossas discussões aqui dentro da área da saúde, da prática médica, é, portanto, o encontro com uma alteridade. Quando a gente fala assim, olha, você pode ser determinado especialista numa área, você vai ver diferentes pessoas com a mesma patologia. Tá? Para você é mais uma pessoa, é sempre a mesma patologia, mas para aquela pessoa vai ser sempre a primeira vez. E para vocês entenderem isso, vocês têm que ter uma percepção diferenciada, ter uma sensibilidade maior, tá? Para conseguir compreender essa alteridade no encontro com o. Lembrando que a reflexão ética, ela tem algumas características e condições, Primeiro, da percepção do conflito moral, que nesse encontro há um conflito dentro dos valores morais das duas pessoas. Depois,
a hierarquização dos valores engajados nesse conflito, né? Quais são os valores que estão predominando, né, no conflito que foi estabelecido ali naquela relação? O terceiro é a coragem para a gente assumir uma posição na análise do conflito, que nem sempre isso acontece, tá? E depois é a condição da gente perceber, sentir o outro, o que numa visão de ligação afetiva ampliada caracterizaria a alteridade. Por isso que a gente fala que a alteridade ela se aproxima à empatia, né, no sentido de se colocar no lugar do outro e de buscar suscitar quais são esses sentimentos, né, que o outro está sentindo. Então isso remete, né, muitas questões emocionais, a gente diz, né? É um exercício difícil a gente tentar compreender o outro, principalmente quando o outro é extremamente diferente de mim, né? Para nós, vamos colocar, né, o exemplo que nós vimos dos casos de testemunhas de Jeová. Parece inconcebível a gente tentar compreender uma pessoa que prefere perder a vida do que receber uma transfusão de sangue, né? Isso é muito difícil, né? Só para a gente ter mais ou menos a dimensão de como não é fácil. E dentro do referencial de bioética, né, quando a gente discute e traz a questão da alteridade para essa discussão, primeiramente é importante a gente compreender, conhecer esse outro, reconhecer para a gente entendê-lo. Tá? Sempre esse outro tem que ter o direito de falar, né? A gente tem que dar voz para a pessoa e de ser escutado. Tá? O outro ele tem que ser considerado, né, entendido em sua totalidade. Então, quando a gente sempre fala, vamos lá lembrar daquele princípio do SUS, da integralidade, entender o sujeito, biopsicossocial, é a gente entender o outro no todo, em todas as suas dimensões. Tá? E a alteridade não anula, pelo contrário, ela reforça a liberdade e a dignidade humana, que é outro referencial em bioética, sob o prisma individual e coletivo. Respeita e preserva a privacidade, a subjetividade e a integridade do outro. Então, nesse caminho, né, para gente da integridade e da dignidade humana, a gente sempre tem que tentar compreender e estabelecer um diálogo com o outro, pontuando as diferenças de opiniões, mesmo quando a gente compara, né? Quando a gente fala de diferenças e pontuar, eu estou considerando a opinião do outro que é diferente da minha. Tá? Então, isso é um exercício importante para a gente tentar fazer nas nossas relações. E aí, o outro referencial é a solidariedade, né? Que também no nosso exercício lá apareceu bastante, né? E eu quis dar uma problematizada no fórum. Então, tá a Mafalda e a Suzanita passeando pela rua. De repente, elas veem, né, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. A Mafalda desabafa. Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também, diz a Suzanita. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Né? Suzanita é bem prática, né? E a Mafalda aqui, só relembrando a nossa aula anterior, né? Videoaula anterior, é difícil a gente se habituar com isso. Ela traz algumas condições que coloca essa pessoa, né, num estado de vulnerabilidade. A ausência dessas condições é que coloca a pessoa nesse estado, né? Só lembrando. Só que não é isso que eu queria discutir, trazendo
tirinha. Queria discutir quando ela fala: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Será que solidariedade, então, é um sentimento mais genuíno? Ou solidariedade é uma responsabilidade? Quando vocês falaram que passa pela rua ou a gente dá esmola para uma pessoa em situação de rua, por que eu faço isso? Ou é uma virtude, né? A pessoa que tem atos solidários. Um dever? Ou solidariedade é filantropia? Ou ainda, solidariedade é um valor moral e ético? O que vocês acham? O agir solidário pode contribuir para a ordem mundial num mundo em desequilíbrio? Será que cada um fazendo um pouquinho a gente vai conseguir superar essa condição desigual do nosso mundo capitalista? Mas afinal, o que é solidariedade? Dentro de uma perspectiva jurídica, a solidariedade ela designa primordialmente a responsabilidade de um grupo de pessoas por dívida contraída, seja por todos, seja por um ou alguns. Então, solidariedade consiste numa integração das partes num único todo, né? Remete à coesão, coerência. Então, seria um compromisso de todos, né? Uma responsabilidade de todos sobre uma dívida maior, né? Se nós formos, né, deslocar agora para uma perspectiva política, a solidariedade é um sentimento de responsabilidade e de dependência recíproca no interior de um grupo de pessoas que se sentem moralmente vinculadas umas às outras. É um valor social que nos une uns aos outros, formando uma comunidade que deve defender basicamente os mesmos interesses. Então, dentro dessa perspectiva, a solidariedade caracterizaria esse sentimento de responsabilidade, de compromisso com o outro, porque a gente compartilha de uma convivência comunitária, né, no qual que a gente se sente moralmente vinculada a todos os membros dentro dessa comunidade. Dentro de uma perspectiva sociológica, e a gente tem o Durkheim, que vem falar para a gente sobre dois conceitos, que eu não vou aprofundar aqui, mas citar para vocês, que é o da solidariedade mecânica e orgânica, né? Que significa a solidariedade dentro de uma perspectiva social e moral no plano da funcionalidade, pensando nessa convivência grupal. Ela, portanto, vai desempenhar uma função primordial na coesão do grupo e principalmente na conservação da vida. Tá? Nós precisamos um dos outros para viver, né? O ser humano precisa do outro para sobreviver, inclusive. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente entende como uma responsabilidade coletiva, né? Um compromisso. Uma outra discussão seria se a solidariedade é fato ou um valor, né? A gente não pode perder de vista que ela sempre está implicada dentro de uma relação de fragilidade humana. E aí, por isso que eu comentei e volto a reforçar a gente reconhecer a nossa condição de vulnerabilidade, que todos somos vulneráveis, certo? E a solidariedade, ela vem como uma ação promotora dentro dessas relações humanas. Só que essa ação, ela tem interesses ou não?
Tá? A filantropia, quando a gente fala de ajudar o próximo, né? Ela permuta vantagens, tirar proveito do eventual auxílio que se possa conceder ao outro. Ah, se doou tanta cesta básica por uma entidade tal. Não, eu tô fazendo isso por amor. Aí vai lá e tira foto e faz uma reportagem e divulga, né? Quem tá doando e quem tá recebendo a ação, né? Será que é tão genuíno assim de interesse esses atos solidários? Uma outra condição também é essa diferença de poder na relação, né? Sempre há essa assimetria dentro da relação quando a gente está nessa condição de ajudar o outro. Precisando. Mas aí, os autores, né, o Rosnell e Silva, vão trazer para a gente, tentando clarear um pouco mais o conceito de solidariedade. Falando o seguinte: para que haja relação de solidariedade, é necessário um profundo senso de responsabilidade, tanto pelo outro em particular, como pela comunidade em que se está inserido. Solidariedade pode ser definida como responsabilidade pelos outros. Então, essa palavra, né, responsabilidade, se sentir responsável pelo outro, ela é chave para a gente pensar na relação de solidariedade. Dentro do referencial da bioética, então, nós temos que entender o seguinte: a autossuficiência, né, ela é ausente na condição humana. Nós somos dependentes, né, não somos autossuficientes. Isso se a gente for pensar desde o nível biológico até a dimensão social, certo? E a solidariedade, ela se caracteriza como uma prática, ou até poderia dizer um modo de vida, tá? Só que ela implica numa consciência, tá? Um processo de consciência de ser para si e ser para o outro. Tá? E aí, tem dois conceitos como comunidade e individualismo, que eles são importantes a gente entender dentro do contexto da bioética, que aqui a gente está falando dentro desse campo, só que é importante a gente tentar harmonizar e respeitar esses dois aspectos, vamos dizer assim, né? Para que haja um respeito mútuo. Ora a gente pensar no indivíduo e ora a gente pensar na comunidade como algo maior. Lembrando que bioética é uma discussão bem mais ampla sobre o modo de vida e como que a vida se desenvolve, né, hoje. Sem desconsiderar, lógico, né, o campo da liberdade de opção. Então, eles atuam dentro do campo de liberdade de opção. Eu considero tanto o comunitarismo quanto o individualismo, tentando harmonizar e respeitar, e atuando dentro desse campo de liberdade de opção. E aí, só para finalizar, né, quando a gente fala de solidariedade, uma das questões que gerou muita... eu quis polemizar com vocês, né, lá no fórum sobre dar esmola, né, se isso é ético, é ser solidário ou não, né, depende qual que é a motivação que está por trás dessa ação, né, e principalmente o quanto da minha ação implica na responsabilidade para mudar a condição e o estado de vulnerabilidade do outro, né? Às vezes a gente faz como um ato de alívio da consciência ou peso na consciência, né? Quando a gente fala naquela relação de poder diferente, eu tô numa outra condição, aquela pessoa precisa mais, né? Eu vou dar. Ou quando a gente mobiliza, né, ações solidárias
principalmente em condições de fragilidade, como a gente tem visto agora na época da pandemia, pessoas buscando doar alimentos, né? Então, tudo isso a gente coloca que há uma fragilidade por trás, né, que justifica essa ação solidária, né, da gente dar para o outro que não tem, tá? Bom, gente, não sei se foi esclarecedor ou não, mas aqui eu tô fazendo um pequeno resumo pensando que a gente vai ter oportunidades de resgatar e trabalhar mais esses conceitos, tá bom? Até a nossa próxima videoaula.